Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Compartilhe com quem você ama. Que o Senhor te abençoe. Esse vídeo narra parte do livro de Êxodo, abrangendo os capítulos 19 ao 24, onde o relato sagrado relata a preparação do povo para o encontro com Deus no Monte Sinai, a entrega dos 10 mandamentos, leis civis e religiosas, e a confirmação da aliança entre Deus e Israel. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, e acamparam-se no deserto. E ali Israel se acampou defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto ao terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Mão nenhuma tocará nele, mas certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Tocando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em extremo. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, admoesta ao povo, que não traspasse os limites para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca limites ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Mas os sacerdotes e o povo não traspassem os limites, para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegante. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E Moisés disse ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que do céu eu vos falei. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante dele. E estes são os juízos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou só, só sairá. Se tinha mulher, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado mulher, e ela lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira. E seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se alguém vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se não agradar ao seu senhor, que a desposou, então se lhe permitirá resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando dela deslealmente. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus lhe o entregou na mão, então te constituirei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém vier maliciosamente contra o seu próximo, para o matar à traição, tu o tirarás do meu altar, para que morra.
E quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem furtar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se homens contendendo, ferirem um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair de cama, se tornar a levantar-se e andar fora apoiado no seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdeu, e fará que seja completamente curado. E se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com a vara, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. E se homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e esta perder o filho, porém não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E, se alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, deixá-lo-á ir livre pelo olho. E se derrubar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, pelo dente o deixará ir livre. Se um boi escornar com o chifre a um homem ou mulher, e eles morrerem, o boi certamente será apedrejado, e não se comerá a sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e sendo disso avisado o seu dono, não o guardou, e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará pela sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme este juízo lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dará 30 siclos de prata ao senhor deles, e o boi será apedrejado. E se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a tapar, e um boi ou jumento cair nela, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o morto será seu. E se o boi de alguém ferir o boi de outrem, e este morrer, então venderão o boi vivo, e dividirão o dinheiro dele, e também dividirão o boi morto. Ou, se for notório que o boi dantes era escornador, e o seu dono o não guardou, pagará boi por boi, porém o morto será seu. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se o ladrão for achado arrombando uma casa, e for ferido, e morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol, o homicida será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar um campo ou uma vinha, e lançar o seu animal, e ele pastar no campo de outro, fará restituição do melhor do seu campo e do melhor da sua vinha. Se irromper fogo, e pegar nos espinhos, e consumir as medas de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente o restituirá. Se alguém der ao seu próximo dinheiro, ou objetos a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado aos juízes, para que se examine se não meteu a mão nos bens do seu próximo, sobre todo negócio de fraude, sobre boi, sobre jumento, sobre ovelha, sobre veste, sobre qualquer coisa perdida, de que se disser, esta é diante de mim, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer a guardar, e este morrer, ou for despedaçado, ou for levado, sem que ninguém o veja, haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, e o seu dono o aceitará,
e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe tiver sido furtado, fará restituição ao seu dono. Porém, se tiver sido despedaçado, trá-lo-á em testemunho disso, e não fará restituição do despedaçado. Se alguém tomar emprestado alguma coisa do seu próximo, e for danificada, ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, ele virá pelo seu aluguel. Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada, e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe, pagará em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Ao estrangeiro não maltratarás, nem o oprimirás, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporás juros. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, é a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Aos juízes não amaldiçoarás, nem amaldiçoarás ao príncipe do teu povo. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estará com sua mãe. Ao 8º dia mudarás. E ser-me-eis homens santos. Portanto não comereis carne despedaçada no campo. Aos cães a lançareis. Não espalharás falsas notícias, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem falarás numa causa, inclinando-te para a maioria para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua causa. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, certamente lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás de a ajudar? Certamente o ajudarás com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também não receberás peitas, porque a peita cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, porém ao 7º a deixarás descansar, e a deixarás ficar, para que comam os pobres do teu povo, e o que deixarem, comerão os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e tome alento o filho da tua serva e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, no tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos dos teus trabalhos, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido os teus trabalhos do campo. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem a gordura da minha solenidade ficará até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus,
não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques, porque não perdoará a vossa transgressão, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Eu enviarei o meu terror diante de ti, e destruirei todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não fique assolada e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e herdado a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque entregarei nas vossas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso te será cilada. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor tu, e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os juízos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, como o parecer dos céus na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. E viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós, e eis que Arão e Hur estão convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte,
aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Obrigado por acompanhar esta leitura. Inscreva-se no canal para continuar explorando a palavra de Deus. Shalom.